Estamos já na reta final do nosso curso, né? Então, nas últimas aulas. E, como é um curso básico, né? A gente aprendeu algumas coisas da linguagem, mas ela tem muita coisa para se aprender também. E nessa aula, a gente vai aprender sobre ponteiro. Então, quem veio da linguagem C sabe o quão dificultoso que era para aprender o conceito de ponteiro, certo? E a gente vai trabalhar com ponteiro dentro da linguagem Go, certo? Então, ponteiro.go, pegar a estrutura, ponteiro. Então, quando a gente fala de ponteiro, então o próprio nome já diz ponteiro, que aponta para algo. Então, quando eu crio uma estrutura de ponteiros dentro da linguagem, quer dizer que eu estou apontando para referência de algo, ou seja, para o endereço de memória de algum lugar. Porque a gente sabe que uma variável é, na verdade, um espaço alocado em memória para colocar informação. Então, quando eu coloco aqui que número 1 ele possui o valor 10, quer dizer que eu fui lá na memória e aloquei um espaço para uma variável do tipo inteiro e coloquei aquele valor lá, certo? E o ponteiro, o que ele vai fazer? Ele vai apontar, eu consigo apontar para aquele elemento, para aquele endereço de memória que foi alocada àquela variável. Então, se eu vier aqui e colocar n2 é igual, é igual ao endereço de memória, né? Então, eu coloco o e comercial de n1. Olha que interessante. Então, n1. E eu vou colocar o fnt de println de n1 e fnt de println de n2, certo? E vou executar esse código aqui dentro. Então vai ser go run 15. E olha que interessante. O primeiro ele trouxe o valor 10, que era o valor da N1, e o segundo ele trouxe um hexadecimal aqui. Então, esse hexadecimal é exatamente o endereço de memória que essa variável N1 foi alocada. Perfeito? Então agora eu não estou acessando o valor daquela variável, e sim a referência dela, que é o endereço de memória que ela foi alocada. Show de bola? Ah, e se eu quisesse recuperar o valor dessa variável? Como que eu faria em vez de trazer o endereço? Eu simplesmente colocaria um asterisco. Então, colocando o asterisco, o que eu vou estar fazendo? Eu vou acessar o valor dessa variável. Então, enquanto o e-comercial ele pega o endereço daquela variável, o asterisco ele vai pegar o valor. Então, se caso você veio da linguagem C, e na linguagem C a gente trabalha com ponteiro, e a gente utiliza, né, o conceito do scanf, o scanf, vocês percebem que quando a gente vai passar um valor de uma variável a partir de um scanf, a gente coloca o e-comercial. Então quer dizer que a gente está acessando o endereço de memória daquela variável e passando um valor. Então é isso que a gente está fazendo quando a gente utiliza o e-comercial na linguagem C. Então, dessa forma, a gente pegou a referência e aqui a gente atribuiu para N2. E agora, como que eu faço, se eu estou acessando o endereço de memória dessa variável, como que eu faço uma alteração na variável N2 e que reflete na N1? Porque agora eu tenho endereço de memória, eu tenho acesso a esse local e eu posso fazer qualquer ação ali. Então, para fazer a alteração desses valores, o que eu faço? Eu simplesmente venho aqui, asterisco, N2 é igual a 15, que seja. Então, se eu der um print em N1 e N2 de novo, olha que interessante. Eu consegui alterar o valor da outra variável a partir do endereço de memória. Então, eu consigo acessar, pegar a referência da variável anterior a partir do e-comercial
eu consigo acessar o valor colocando o asterisco, e eu consigo modificar o valor da variável que estava naquele endereço de memória colocando um asterisco. Então é dessa forma que funciona os ponteiros. Então o ponteiro ele sempre vai apontar para um determinado local, e esse local é exatamente o endereço de memória de uma outra variável. Então é essa estrutura que funciona, então é dessa forma que funciona os ponteiros na linguagem Go e também na linguagem C, né? Então eu vou até criar um exemplo de ponteiro na linguagem C, só para explicar aquela questão do scanf, caso você não tenha visto C, então não fica preocupado, né? Mas só para explicar, ponteiro.c. Então, vou ter minha estrutura de C, include stdio.h, perfeito. Vou ter o meu int main, e dentro dele, o que a gente costuma fazer? Eu tenho uma variável n1, e quando eu quero passar um valor, eu utilizo o scanf. Então, o scanf eu passo o tipo de dado da variável, e aqui eu coloco um e-comercial n1. Então, quando eu coloco o e-comercial n1, eu estou acessando exatamente, se eu der um print f em %d aqui, provavelmente eu vou ter que colocar um %s, mas só para explicar, né? Então, % de n1, na verdade, e-comercial de n1, né? Eu vou ter que colocar %s porque ele vai retornar um hexadecimal, né? E eu vou colocar um return 0 aqui, return 0. E eu vou pegar aqui e colocar um GCC, passando o 15, ponteiro C, menos O, ponteiro, ponto C, não, ponto .exe, e comercial. Na verdade ele não vai deixar por aqui, né? Então vamos executar por aqui mesmo. Então, aqui vai ser 15, ponteiro, ponto C, opa, melhor, deixa eu apagar aqui, 15, menos O, ponteiro, ponto .exe, e comercial, ponteiro, ponto .exe. Então, assim que eu executar, ele vai executar aqui, ele está compilando, aí depois de compilar, ele vai executar. Retorne 0, printf, scanf, beleza. Ah, porque eu preciso fazer um valor, né? Porque eu utilizei o scanf. Então, eu vou colocar 5. Então, ele trouxe aqui uma coisa, mas ele é para trazer um hexadecimal. Deixa eu mudar para %d aqui. Compilar de novo. Então, 5. Aqui, ó, ele trouxe um endereço de memória relacionado àquele valor 5. Então, é o mesmo conceito que a gente poderia trabalhar aqui com ponteiro. Finalizamos o conceito de ponteiros dentro da linguagem Go.